Algumas coisas importantes que o autor do livro que nós estamos estudando tira é para nos ensinar e levantar algumas observações importantes sobre fé. Ele faz isso porque temos ouvido bastante, temos muito aprendido com o que diz respeito à obra de Cristo e o que ela significa. No entanto, quando a gente observa as Escrituras, tudo que diz respeito aos dons que recebemos, aos nossos discernimentos sobre a Escritura, e até mesmo as consolações de Deus através de Cristo para as nossas vidas, todas essas coisas se achegam a nós por meio da fé. E ele entende que ainda há muitas coisas sobre fé que nós confundimos. Então, nesse texto, ele tira 3 aplicações importantes e edificantes para nossas vidas com respeito à fé. E é sobre eles que nós vamos tratar. O primeiro deles diz respeito à nossa inaptidão, à nossa incapacidade para ter uma fé vibrante, uma fé robusta em Cristo, à parte ou sem a ação de um agente externo de maneira sobrenatural. Veja no texto. Maria Madalena acompanhava o grupo há muito tempo. Ela era uma daquelas mulheres que acompanhava o grupo e que os ajudavam servindo em algumas necessidades. Tanto ela como seus discípulos e muitos outros por perto ouviram inúmeras vezes a respeito dos planos de Deus da própria boca de Cristo, de que ele haveria de morrer e ressuscitar no 3º dia. Isso não era novidade. No Evangelho de Marcos, há uma sequência muito clara e enfática, do capítulo 8 ao 10, onde repetidamente Jesus declara a todos eles o que iria de acontecer. Mais que isso, se você der uma olhadinha em Mateus 27 a 62, isso não era só de conhecimento deles, mas de outros também. Todos sabiam desse acontecimento que era dito pelo próprio Cristo. Olha aqui 27, 62 em frente. Estou em Mateus. No dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus e, dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E será o último embuste pior que o primeiro. Disse-lhes Pilatos: aí tendes uma escolta, e ide e guardai o sepulcro como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Volta para o texto de João no início aí, 20, de 1 para frente. Qual é a reação de Maria Madalena quando viu o sepulcro vazio? Alguém tinha tirado, mas ainda assim é de espanto. O texto nos dá a impressão de que ela não fazia a menor ideia do que havia acontecido, porque ela estava chocada olhando para dentro e vendo um túmulo vazio. Ela era incapaz de ver. Alguns teólogos chamam isso de inaptidão. O que eles enfatizam é que nosso estado espiritual e moral, imperfeitos e por conta do pecado, nos torna incapazes de produzir fé vibrante em Cristo ou de interpretação correta das coisas, sem a intervenção externa e miraculosa do próprio Deus. A fé é impossível sem a intervenção sobrenatural. Quais seriam as razões disso? Estudando um pouco, tentando discernir essas coisas. Até temos ouvido
de que, e você deve com certeza ter ouvido, de que a crença em Deus e nas coisas da palavra tem origem em algumas fraquezas e necessidades emocionais ou psicológicas nossas. É muito comum algumas pessoas que pensam um pouco mais e são pensadores, filósofos e tudo mais, olhar para um cristão que eles acham que é inteligente ou bem-sucedido e fala, não é possível que esse cara seja cristão. Como é que ele pode acreditar nessas coisas? Ele não percebe que isso é por causa de uma fraqueza emocional, psicológica? Inclusive, alguns céticos defendem que, em algum momento, a ideia de se crer em Deus e nas verdades bíblicas é, de alguma maneira, uma forma de se satisfazer desejos, de se preencher com alguma coisa. Keller quer argumentar aqui, nesse capítulo, que ele não só discorda disso, mas ele vai nos dizer que nós temos razões emocionais e psíquicas para agir de maneira contrária ao que esses céticos estão dizendo. Ele fala que nós não conseguimos, por conta do nosso estado de pecado, nosso estado espiritual e moral, pensar nas coisas de Deus de maneira objetiva e isenta de uma interpretação que tente nos favorecer. Olhando o conteúdo das mensagens bíblicas, você tem que perceber, e isso nós temos que assumir, ajudaria a ser mais objetivo, de que se tudo aquilo que Deus diz a respeito de nós for verdade, a nossa situação não é boa. Em alguma maneira isso nos toca, em alguma maneira isso repercute em nós. Há um peso nisso. Ouvir de um Deus que é santo, que nos faz exigências, não é algo tranquilo. Há um filósofo norte-americano que não é cristão, ele se declara um ateu. Ele diz essas seguintes palavras: não podemos dizer, sou absolutamente objetivo e indiferente ao procurar evidências de Deus, apenas não as tem em quantidade suficiente. Olha o que ele diz: espero que você perceba ser impossível alguém fazer tal afirmação com integridade. Todos temos camadas profundas de preconceito, operando contra a ideia de um Deus santo capaz de nos fazer exigências, e se não reconhecermos isso, jamais nos aproximaremos com objetividade da verdade. Jamais. Ele diz que nós temos que ter consciência de que opera internamente, mais profundamente em nós, algo que nos faz rebelar contra Deus. E isso não nos torna objetivos ao ler e ver as coisas dele. Maria Madalena andava com o grupo, já ouvira várias vezes a respeito da história da ressurreição. Ainda assim, ela parece perdida, desatenta, sem saber o que estava acontecendo diante de algo que era mais do que previsto diante de tudo que ouviu. Isso nos faz pensar que, para aqueles que são céticos e desconfiam e desacreditam nas verdades que nós vemos nas Escrituras, por conta desse argumento dele de que nós temos motivos para isso, porque uma vez que temos contato com a verdade de Deus, nós sabemos que a nossa vida não está mais em nossas mãos, nós não temos controle sobre ela, nós devemos desconfiar das nossas descrenças. Então aqui ele está falando de um cético que tem dificuldade de crer nas verdades de Deus. Ou para nós, crentes, que num momento de dificuldade ou de aperto, parece que esquecemos daquilo que a gente já ouviu. Esquecemos de algumas promessas e algumas verdades e muitas vezes titubeamos. Né? Então, a dica aqui é, por conta do nosso estado espiritual e moral contaminado, e acho que eu não preciso argumentar em cima disso aqui. Recentemente, no ano passado, no último conjunto de aulas, um deles nós tratamos sobre depravação total. Então acho que é uma coisa bem fixada já para nós. Por causa disso, nós temos que questionar algumas conclusões e algumas
dificuldades de fé que nós temos. E isso seria bom e saudável, segundo ele aqui. E nós vamos ver um pouco mais. Por outro lado, nós temos que lembrar de algumas pessoas que, de modo parecido, elas desconfiam de uma outra forma. Elas se questionam assim, será que eu tenho fé suficiente para ser cristão? Eu tenho alguns interesses em estar na igreja, mas será que os meus interesses são lícitos, são honestos? Eu já vi tanta coisa de teologia e agora tenho visto umas coisas diferentes, mas é tão diferente. Será que eu era cristão? Esse outro grupo que pensa assim, ou que faz esses questionamentos, eu queria mostrar que, na verdade, eles têm o mesmo problema do grupo dos céticos. Qual é o problema? Eles pensam que a fé depende deles estarem com a mente e o coração perfeitos. Eles acham que a vida espiritual deles depende deles estarem 100%. Então, o erro é o mesmo do grupo cético. O grupo cético, pautando em si mesmos e não desconfiando de que eles não são objetivos e imparciais, desacreditam nas coisas, agem com ceticismo, com falta de fé. Esse grupo que questiona a sua fé está baseando numa condição ideal, de que ele deveria estar 100% de mente e coração, e por isso ele questiona a fé dele. Olha, não sei se a minha fé é suficiente para ser cristão. No fundo, os dois depositam confiança demais em si mesmo. E o texto vai nos mostrar que toda a crise de Maria Madalena ao se defrontar com essa situação, Cristo vai e atrai. É Ele que, de uma maneira muito perspicaz, amorosa, profunda e verdadeira, se revela a ela, e isso é que traz a fé verdadeira. Então, em ambos os casos, o cético e aquele que desconfia ainda estão confiando demais em si mesmo. E esse é o ponto. Um dos pontos, então, do texto é esse. No nosso atual estado, nós não temos condição de produzir uma fé independente da ação de Deus em nós. Esse é o primeiro ponto. Uma outra coisa que ajuda a pensar nisso, que eu estou lembrando aqui, é que nós não podemos negligenciar que aquilo que a gente entende por fé e religião não tenha muita influência, por exemplo, da nossa criação. Valores colocados e feitos durante a nossa criação em casa ou na escola, influência de amigos ou de outros religiosos ou cristãos que podem nos influenciar positivamente como negativamente. Um cristão que você conhece que deu maus exemplos, e aí isso nós não podemos negar que isso em alguma medida nos influencia. Mais um motivo para não confiar no que vem de mim para crer, e sim como um ato sobrenatural de Deus infundindo fé em nós. Né? Então essa passagem, nesse primeiro ponto, ensina que somos incapazes de crer sem ajuda externa, sem a intervenção de Deus, sem Jesus vir ao nosso encontro, como ele ajudou Maria aqui no texto. O segundo ponto que Keller levanta aqui para a nossa meditação e para pensarmos, ele vai dizer que, embora a fé seja muito mais do que racional, nós acabamos de afirmar que ela é sobrenatural e depende de uma intervenção divina, com certeza ela não é menos do que racional. No texto, por que vocês acham que eles não estavam esperando a Cristo no terceiro dia? Por que eles não montaram acampamento e ficaram na porta do túmulo aguardando alguma coisa acontecer? Keller quer fazer com a gente aqui um exercício de meditar sobre o texto. Se eles já haviam ouvido inúmeras vezes, por que eles não estavam lá esperando? Ele vai nos dar alguns motivos para isso. O contexto de pensamento da época, que vinha dos gregos, então, portanto, verdadeiro para os romanos, era de que corpo e alma eram coisas relativamente antagônicas. Eles associavam coisas ruins ao corpo, as coisas materiais, e coisas boas à alma. Pensando assim, nessa dicotomia, nessa maneira de pensar,
não faria muito sentido numa ressurreição, onde Deus traria de novo o corpo, que era uma coisa que eles achavam que pertencia a um lado ruim da composição, e sim que deveriam valorizar as coisas da morte. Mesmo aqueles que haviam ouvido sobre o Evangelho e sobre a ressurreição, ainda assim achavam muito pouco provável que no meio da história Deus trouxesse alguém à vida dessa maneira. Para os judeus, embora alguns não crescem em ressurreição e outros sim, mesmo para aqueles que pensavam em ressurreição, jamais achariam que Deus no meio da história levantaria um homem dos mortos, quanto mais um homem que se auto-intitulava o Filho de Deus. Eles ouviram a vida inteira que o ser humano não pode ser Deus. Como é que eles poderiam estar esperando isso? Muito embora eles desconfiassem e até pediram uma escolta para evitar que um golpe fosse dado. Mas eles mesmos, não, pela cultura e religião deles, não criam nessa possibilidade. Tudo isso fez com que eles duvidassem e não tivessem a fé suficiente naquilo que eles ouviram Cristo fazer. E tem mais uma coisa que joga peso nessa decisão deles ou nessa atitude. Eles viram o próprio Cristo fazer milagres inumeráveis. Não dá para duvidar do poder dele para isso. E ainda assim, não tinha ninguém lá esperando. De qualquer forma, tempo depois eles tiveram a descoberta de que isso era verdadeiro e eles creram. O próprio texto fala que um deles imediatamente creu e entendeu o que as Escrituras queriam dizer com a necessidade de Cristo morrer e ressuscitar no terceiro dia. O que os fez crer são algumas evidências que eles tiveram. E essas evidências foram suficientes para eles e talvez sejam suficientes para nós. Ele vai tratar aqui da maneira como eles leram e como eles entenderam o ambiente quando eles chegaram e viram o sepulcro aberto, a ausência do corpo de Cristo e todas aquelas coisas arrumadas. E aí ele levanta algumas hipóteses. Se quando esses discípulos chegaram e viram os panos que cobriam a Cristo estavam todos arrumados, a gente pode levantar algumas hipóteses sobre o que pode ter acontecido. Se ele ressuscitou e se livrou daquelas amarras e dos panos, inclusive da cabeça, provavelmente alguns estariam rasgados e ali pelo chão. Se fosse um grupo de inimigos ou algum outro mal intencionado que tivesse tirado o corpo de lá, primeiro que não dá para entender por que levariam o corpo nu e iriam transportar o corpo nu. Segundo, se o tivessem tirado, também não teriam deixado tudo arrumadinho, como descreve o texto, que foi o que eles viram. E numa última hipótese, se fossem alguns dos seus discípulos ou outros querendo pregar uma peça ou coisa assim, muito menos ainda que o levariam sem os panos. Não iriam transportar o Senhor, desonrando sem as suas vestes do sepulcro. De qualquer forma, o pouco que se traz de evidência nesses detalhes nos faz pensar que alguma coisa diferente realmente aconteceu, porque dessas três hipóteses, que é o que dá para a gente pensar, nenhuma delas cabe muito bem, a não ser que ele milagrosamente tenha ressurreto e tenha cumprido aquilo que ele já havia dito antes. Outra coisa que chama atenção no texto é que João conta que a primeira testemunha ocular era uma mulher. Isso tem importância. A mulher, nessa sociedade patriarcal, não era considerada como testemunha. Ela nem poderia depor num tribunal. Então você imagina que se estivéssemos tentando criar uma religião ou um grupo de seguidores ou montar uma peça para que houvesse ênfase em cima de tudo que aquilo que Cristo estava fazendo e propagar isso para as pessoas, seria pouco provável que, se tivéssemos pensado em fazer algo bem feito, chamaríamos uma mulher para ser a primeira testemunha ocular. Não fica me olhando bravo assim. É a cultura. E por que isso aconteceu? Porque isso é fato.
Porque foi assim que aconteceu. Isso vai se demonstrar depois como a verdade. E eles não têm por que escolher, eles precisavam falar, vamos arrumar alguém que tenha idoneidade e que seu testemunho seja muito forte. Nós não precisamos disso porque isso é a verdade. Se fosse um embuste, como o Evangelho de Mateus trata, eles não escolheriam uma mulher para ser a primeira testemunha ocular. Foi ela que foi chamar os demais depois. Outra coisa que o texto traz, no versículos 6 e 7, quando ele traduz a palavra plebo por viu, essa palavra ela quer dizer pensar, refletir, processar. É mais do que só ver. Não sei se você sabe, na introdução desse livro do Keller, ele chama atenção para um acontecimento da vida dele. Ele estava num grupo de estudos de líderes de estudo bíblico. E um dos professores deu um versículo para eles e pediu para que eles estudassem o versículo por 30 minutos e tirassem todas as informações do versículo para serem discutidos depois. O professor sugeriu que eles tirassem pelo menos 30 afirmações ou 30 insights interessantes sobre esse único versículo que é curto. E depois de 5, 10 minutos, o Keller falou, bom, eu acabei. O professor percebeu que já estava todo mundo parando depois de 5, 10 minutos. Eles já eram pastores, né, e com experiência e tal. O professor insistiu. Tenta mais. Cavoque o texto, examine. Tente tirar conclusões, insights, veja algumas evidências do texto, correlacione. Eles continuaram. Depois de 30 minutos, professor, vamos agora discutir. Vamos listar o que vocês acharam. Só que eu quero primeiro que vocês circulem os achados que vocês tiveram, que foram mais preciosos, mais profundos e que têm mais aplicação à vida nossa de hoje, que pode ser edificante, confortante, que traz bons insights. Circule os 5 melhores que vocês acharam aí. Quem achou esses melhores nos 5 primeiros minutos? Ninguém levantou a mão. Nos 10, ninguém levantou. 20, alguns levantaram. 25, vários levantaram. Conclusão. Uma olhada ingênua, rápida, numa passagem, ainda mais uma passagem dessa, pode nos deixar sem o mais importante, o mais profundo do que aquilo quer nos dizer, aquilo que é importante e aplicável. Ele tomou isso como um princípio importante para o resto da vida dele. E o Keller fala que nós não podemos ter leituras despretensiosas do texto bíblico. Ele diz que nós temos que nos debruçar sobre o texto, olhar com cuidado, pensar, raciocinar. E o que isso tem a ver com fé? Muita gente diz que fé não tem nada a ver com raciocínio. Muito pelo contrário, tem muita gente que acha que quanto mais evidências e fatos eu tenho, menos eu preciso de fé. Mas a fé cristã não é assim. A fé cristã é o contrário. A fé, ela não é a parte da razão. Inclusive, ele chega a afirmar que fé sem um bom racional não é uma fé madura. Sabe por quê? Porque ele fala que a restauração que Deus nos traz mediante o Filho dele e o poder do Espírito é uma restauração completa. Se ela é completa, ela deve afetar a nossa vontade, as nossas emoções e o nosso intelecto. Então, muito embora a fé no texto ele nos mostre que ela é mais do que racional, ela é sobrenatural, nós dependemos de Deus e de um chamado pessoal de Cristo, ainda assim, ela não é menos do que racional. Então, a advertência dele com esse segundo ponto é que a gente se achegue às Escrituras e que a gente faça isso de maneira racional, procurando evidências. E na prática, o que nós temos visto e nos deliciado com os nossos estudos e pregações aqui é que um achado racional ou uma evidência nos conforta e nos fortalece a fé. Isso trabalha em nosso coração.
Nós não podemos deixar o intelecto à parte. E cristianismo é sim emoção e vontade, mas também é racional. Um outro autor diz assim: não creia no cristianismo pode ser emocionante, prático e relevante. O verdadeiro cristianismo nunca te dirá: creia porque é relevante, ou creia porque lhe atrai. Ele não lhe conferirá esse tipo de autorização, mas ele dirá: não creia no cristianismo por ele ser emocionante, prático e relevante. Creia porque é verdadeiro. Porque se ele não for, no fim não será prático nem relevante. Você só consegue enfrentar o sofrimento e as questões que lhe são propostas se crer que o cristianismo é não apenas relevante e emocionante, porque de fato ele é emocionante, relevante e prático, mas que ele é verdadeiro. Muitas pessoas gostam de dizer que hoje não existe verdade objetiva. O importante é perceber e você sentir se algo é relevante para você, se isso faz diferença, se isso é prático, se isso te toca. E aí ele nos lembra que várias pessoas muito passionais já acreditaram que alguns grupos eram diferentes e superiores, criaram guerras por causa disso, mataram milhões por causa disso. Eram todas pessoas passionais que criam em algo que era relevante para elas, que era verdadeiro. Muitas pessoas passionais estão erradas, por mais que sejam apaixonadas por aquilo. No nosso texto de João, nós não podemos afirmar que Maria Madalena não tinha um envolvimento com tudo aquilo que estava acontecendo e não gostava, ou não cria, ou não acompanhava. Muito pelo contrário. Vários textos mostram que ela era fiel. E ainda assim ela não pôde enxergar verdades bíblicas fundamentais. Um último ponto. Então, o primeiro foi sobre a nossa incapacidade de ter uma fé vibrante sem uma intervenção divina. O segundo tem a ver com a importância da racionalidade, tanto quanto a emoção e a nossa vontade. Que a fé, muito embora seja muito mais do que racional, ela é sobrenatural, ela não é menos do que racional. E o terceiro ponto é mostrar que em todos os sentidos a fé ela é repleta de graça. Fé não é a graça não é só causa da fé, ela também é o seu conteúdo. Vamos voltar para o texto. No versículo 11 a 18, nós temos aí uma mensagem que resume em forma de narrativa o conteúdo do Novo Testamento. Maria Madalena perdida, girando em círculos, não entendendo. E Jesus, em forma de perguntas, abre caminho até o coração dela e traz entendimento a ela. Veja como isso aconteceu. Aliás, dialogar em forma de pergunta não é algo novo nas Escrituras. Deus fez isso inúmeras vezes no Antigo Testamento, com Jó, Adão e Eva. Onde vocês estão? Por que vocês estão? E aí traz aquele insight, está perguntando, sem aquela cobrança enfática de afrontando. Alguns terapeutas perceberam que essa é uma maneira de questionar e de fazer pessoas conseguirem fazer uma automeditação e tentar enxergar coisas do seu coração. Algumas perguntas que são chaves, você faz a pessoa, ao invés de repreender. No entanto, a pergunta que Cristo faz a primeira aqui, por que choras? Na verdade é uma leve reprimenda. É um chamado a despertar. Depois ainda ele insiste para aprofundar aquilo que ela ainda não tinha entendido. A quem procuras? É como se ele tivesse dito assim, você precisa ampliar os seus horizontes.
você precisa reconhecer, você está olhando para o túmulo vazio, você está olhando para um Jesus, procurando um Jesus morto. Não é esse o Jesus que você deveria estar procurando. As ideias que você tem acerca de Jesus são limitadas demais. Como é que ele fez isso e falou tudo isso para ela? Por que choras? A quem procuras? Tipo assim, Maria Madalena, pensa um pouco. Quem que você está procurando? Ela não havia reconhecido ele ainda, lembra? Depois ela até achou que era o jardineiro. Aí Maria não entende, pergunta de maneira errada, e aí Jesus enfaticamente, poderosamente, de maneira indubitável, faz o quê? Quer ver? Para a gente entender de uma vez só. João capítulo 10, 3 e 4, que diz: Começando 2. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este, o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome e as suas ovelhas, as suas próprias ovelhas, e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque eles reconhecem a voz. Na sequência do texto, depois das duas perguntas, e de Maria continuar não entendendo, achando que ele era o jardineiro, ele vira para ela e faz uma coisa simples, com uma única palavra. Ele vira e fala: Maria. E aí o que acontece na sequência do texto? Cai a ficha. Ela o reconhece. Não é isso que fala o texto? Talvez ela tenha até agarrado a ele aqui, porque... Senhor! A verdadeira fé é sempre pessoal. Se você crê somente que Jesus morreu para perdoar o pecado das pessoas, não acredita que ele morreu por você, você não está tomando posse da melhor dádiva que Deus pode nos dar através de Cristo. Não é cristão. Entender que Cristo morreu para pagar pecados das pessoas é uma verdade, mas ela só é pertinente a nós quando nós entendemos que Cristo morreu pelos nossos pecados. E aí eu digo que ele morreu por mim. E é isso que nós devemos pensar. Maria teve um entendimento muito mais profundo e verdadeiro nesse relacionamento pessoal com ele, embora ela já o tivesse antes, quando ele a chamou pelo nome. É pessoal, é um chamado pessoal. E a amabilidade, o amor dele, o carinho dele é quase que palpável, né? Maria corre em círculos, feito louca, perdida, procurando pelo Jesus errado, pelo Jesus morto, achando e pensando muito menos dele do que realmente é. Por causa disso, jamais ela teria encontrado. Mas quando ele vem e abre o caminho para o coração dela e a chama, aí fica inevitável. A fé dela vem pela graça, não tem nada a ver com o que ela fez para merecer. Só que assim que ela percebe e entende quem é ele a despede. Né? Vai, meus irmãos, e diz-lhes, não é isso? Qual é o sentido disso? Ele fala que, nesse momento, nós podemos dizer que Maria, em certo sentido, foi a primeira cristã. Porque ela creu na ressurreição dele e ela teve um encontro pessoal com ele. E ela vai e diz aos outros. Ele ordena, inclusive, que ela vá fazer isso. E aí, isso pode parecer de novo esquisito, como ele usar uma ex-endemoniada, mulher,
da equipe de apoio, não era nenhum dos seus líderes, não era nenhum dos baluartes da época. Não era homem, né? Recuperada mentalmente depois de tudo. E ele escolheu ela para ser a primeira a sair e contar dessa. Vimos aqui no sermão. Não pode ser mais claro ou mais explícito o que Cristo quer nos ensinar com isso. Não importa quem você é ou o que você fez. Palavras do Senhor explicando isso seriam assim: minha salvação não se baseia em linhagem, em conquistas morais, nem no talento, nem em nenhum esforço e nem no nosso registro de realizações, meu currículo. Vim para chamar não os fortes, mas sim os fracos. E eu não sou em primeiro lugar, o seu mestre, mas o seu salvador. Estou aqui para salvá-lo, não por sua obra, mas pela minha. O texto não diz que a graça é apenas a causa da nossa fé, ela é o conteúdo também. Veja como tudo desenrolou para Maria enxergar e vir a fé e entender e ter esse relacionamento pessoal com Cristo. Algumas conclusões. Fé é dom de Deus, edificada sobre pensamentos e evidências, ativada pela intervenção miraculosa de Deus, baseada na descoberta radical de que Jesus conquistou tudo aquilo que necessitamos e que podemos ser adotados e aceitos na família de Deus mediante a obra dele. Tudo por pura graça. Isso é fé. E com isso, nós podemos nos acomodar e assistir e viver felizes para sempre. Não. Diante dessa maravilha e da descoberta disso, depois de um encontro pessoal e do entendimento racional das coisas dele que influenciam todo o nosso ser, vontade, emoção e intelecto, nós devemos passar o resto da vida saboreando, experimentando esse amor gracioso e sendo por ele moldados. Fé é causa, mas também é conteúdo. A graça é causa, mas também conteúdo da nossa fé. Nós continuamos saboreando e vivendo nessa fé. E depois Jesus pede a Maria na sequência do texto: não me segures, pois ainda não voltei para o Pai. No versículo 17, né? Ele quer dizer o seguinte com isso: Maria, quando eu subir e ficar à direita do Pai, não os abandonarei, em absoluto. Enviarei meu Espírito, e através do Espírito você conhecerá minha presença, minha paz e o amor dia e noite. Que promessa maravilhosa. Que coisa que nos sustenta, que coisa que é a água viva e que nos mantém vivos diante de Deus, diante da verdade dele. Ele tem uma definição aqui no final, como o assunto era dar mais entendimento sobre fé, que ele diz assim: a fé verdadeira conecta você a Cristo, não só para a salvação da penalidade por seus pecados, mas para um relacionamento de amor contínuo com Ele. E depois das perguntas, essa vai ser a minha oração final, para que Deus nos fortaleça na fé que vem dele, para um relacionamento verdadeiro, para que isso transforme o todo do nosso ser. Não só em emoção e vontade, que de fato o cristianismo é emoção e muda a nossa vontade, mas também nos faz pensar e procurar evidências para que aquilo se torne cada vez mais verdadeiro. Porque a fé não é ausência de racional, muito pelo contrário. Ela não é nada menos do que racional. E é uma coisa que nós podemos insistir. A palavra nos é dada de maneira semântica, de maneira entendível, de maneira organizada. E a gente tem que se debruçar sobre ela e buscar essas coisas, esse entendimento. Isso fortalece a nossa fé. Viver pelo Espírito não é viver de maneira passional de coisas incompreensíveis. Viver pelo Espírito é viver moldados, amarrados na presença de Cristo, pelo amor dele, pelo Espírito que ele nos dá.
Isso é viver por fé. É fé nas coisas que nós não vemos e não fé em coisas que não são verdadeiras. Porque se o nosso cristianismo não fosse verdadeiro, ele jamais poderia ser relevante, prático. Quando a coisa fica ruim, quando estamos apertados em alguma situação, emocionalmente frágeis, numa situação difícil, se buscarmos só coisas práticas, é bem provável que em curto prazo de tempo fiquemos decepcionados, porque tudo que é fora da pessoa de Cristo é apenas idolatria. É uma cisterna rota. Perguntas, e aí depois eu oro para terminar. Eu ia ficar decepcionado se eu não perguntasse. Ô, pastor Jesus, fica aqui. Muito boa a aula, viu, Anderson? Muito boa mesmo. O autor do livro é bom. Ele tem bons insights. Que eu vou passar dias pensando aqui, viu? Muito boa. Mas 2 pensamentos que me ocorreram, né? Um deles é o seguinte: aparece um sujeito dizendo que, olha, o mundo vai acabar dia tal, 19 de abril, né? E é importante que todos estejamos juntos, porque discos voadores vão chegar, vão pousar e vão resgatar quem estiver reunido comigo, né? E o cara consegue reunir seguidores. Uhum. O cara consegue. Ou seja, no caso de Jesus, ele passou 3 anos entre os discípulos, fez milagres que só mesmo alguém com poder divino poderia fazer. Ele anunciou que iria ressuscitar depois de 3 dias, né? E, é como você lembrou, ninguém estava ali esperando, né? Nenhum dos discípulos fez vigília do lado de fora da tumba esperando a ressurreição dele. Para mim, isso realmente confirma isso que você disse. Primeiro, a capacidade do ser humano de acreditar numa mentira é inesgotável. Acreditar numa mentira é muito fácil. Agora, a capacidade de acreditar na verdade, ela não existe. Acho que tudo isso que você assinalou deixa muito claro: o ser humano é totalmente incapaz de crer na verdade. Ele só consegue crer na mentira. É impressionante. E, como foi enfatizado na pregação, ela vem colorida por fora com aspectos que parecem verdades ou que são, de alguma maneira, apetitosos. Eu tenho um amigo médico que costuma dizer que você precisa dourar a pílula para o paciente. O que ele quer dizer com isso? A verdade é uma coisa, a mentira às vezes tem uma cara que distorce. E nós dificilmente acreditaríamos numa coisa, nós. Não estou dizendo quem acredita no disco voador e mas nós que já temos contato com a palavra e temos visto insistentemente a sua verdade sendo pregada e ensinada, dificilmente nós entraríamos num engodo muito grotesco, muito mal elaborado. Mas numa história ou numa promessa que tem aspectos da verdade, partes dela, e de alguma maneira ela foi montada e confeitada para parecer boa ou verdadeira, nós estamos correndo esse risco todo o tempo quando não caímos. Adão e Eva tinham um relacionamento pessoal com o próprio Deus, e veio a serpente e contou uma história e achou algo no coração deles que talvez, e aí... Da mesma maneira que você falou que o homem natural não consegue interpretar as escrituras de uma maneira que não o favoreça. Aí a mentira acho que pega porque é uma mentira que o favorece. E normalmente o que nós ouvimos é que religião é uma coisa para talvez fracos ou para pessoas que não são inteligentes e não pensam, e que em alguma medida ela vem para satisfazer necessidades e fraquezas psicológicas e emocionais nossas. Keller desmonta esse argumento. Ele fala, não, muito pelo contrário. Considerando o que Deus diz sobre quem somos, o nosso estado, o que nós precisamos, isso nos faz pensar, e é fácil concluir, que nós não temos autonomia.
Nós não controlamos a nossa vida. A nossa situação não é boa. Então, no momento em que eu vou parar para pensar sobre aquilo que ele me diz, se aquilo está certo ou está errado, no mínimo nós temos que desconfiar do que nós vamos concluir. Porque nós não somos imparciais. E se nós não somos imparciais, nós não vamos conseguir agir e pensar sobre essas coisas, até mesmo concluir numa situação de maneira objetiva. Nós temos que desconfiar. E a verdade vem de fora. Ela vem do próprio Deus e ela vem através da tua palavra. E ela faz sentido em nós pelo teu Espírito. E ela é verdadeira porque ela nos conduz à verdade. E só aí as coisas são relevantes e práticas. Se nós buscamos primeiro o que é só relevante ou prático, nós corremos o risco de não ser verdadeiro. E ela dura pouco. É uma idolatria. Sem dúvida. Isso, para nós na igreja, também acontece. Não é só para os céticos. Quando nós nos vemos numa situação complicada, de apuro, casamento, trabalho, filhos, algo que realmente importa, que nos balança, nem sempre, na verdade, a maioria das vezes, nós não olhamos primeiro para a Escritura e tentamos olhar a nossa situação à luz dela. Mesmo porque nós vamos ter que assumir boa parte da culpa da situação, se não toda. Isso não é agradável. Então, desconfiar do nosso ceticismo, ou, de outra maneira que serve para vários grupos, confiar na nossa capacidade, não faz bem ao cristão. Nós temos que aprender a depender dele e da verdade dele. E isso faz sentido com tudo que a gente tem visto, por exemplo, com edificação de igreja. Por que o crente tem que estar no meio da igreja para ser edificado e crescer de maneira saudável e buscar a santidade? E não isolado. Por que eu não posso levar minha vida autônoma? Por que eu não posso ser um crente liberal no sentido de não estar ligado a ninguém? Por causa disso, porque nós precisamos de que pessoas instruídas através da palavra e fiéis a ela nos tragam essas coisas. O meio que Deus escolheu para que esse crescimento aconteça de maneira saudável é a igreja. Isso faz sentido com isso. Sim. Quem acha que tem condições de ter uma vida religiosa à parte, autônoma, confia completamente em si. O que o texto está dizendo que não dá. Um segundo pensamento que me ocorreu é que a Bíblia começa com um jardim. Deus cria o primeiro homem, Adão, para cuidar do jardim. E um jardim onde Deus pretendia habitar com ele, tendo uma relação pessoal com ele. E aí, tendo o homem estragado tudo, entra em cena o segundo Adão, para ser bem sucedido naquilo que Adão tinha fracassado. E essa cena que você narrou hoje, ela também se passa num jardim. O túmulo em que Cristo foi sepultado ficava num jardim. Uhum. Eu me pergunto, será que é coincidência? Será que é casual que Maria Madalena tenha olhado para Jesus e tenha confundido ele com um jardineiro? Será que a palavra jardineiro está no texto à toa? Será que é uma ocorrência fortuita? Ou ele... Oi? Sim, estamos num jardim, há um jardineiro, né? Exato. Jesus é o segundo Adão, né? E ele é o verdadeiro jardineiro. Uhum. O primeiro fracassou, ele é o verdadeiro jardineiro. Então eu acho que tem aí um ponto importante que merece Pode ser. aprofundar. Pode ser. Se ninguém mais for perguntar, eu vou orar para a gente terminar. E aí nós estamos cumprindo o horário também. Fica bom. Pode ser? Oremos então. Querido Pai, nós te louvamos e te agradecemos mais uma vez pelo tempo em que pudemos pensar nas tuas coisas e que o Senhor nos instrui através da tua palavra e usando homens como o Keller para nos abrir a mente e nos dar mais insights e conhecimento sobre a fé, sobre nós mesmos e mais uma vez reverenciar os seus planos perfeitos, a tua obra perfeita, eficaz
em nossas vidas. Nós clamamos ao Senhor que, pelo poder do Teu Santo Espírito, e que através dos méritos de Cristo Jesus, totalmente pela obra dele, continuamos a ser abençoados pelo Senhor, recebendo fé que vem do alto, sabedoria e discernimento que provém da Tua palavra, controlando as nossas emoções, para Te amarmos cada vez mais e acima de todas as coisas, possamos agir, tendo a vontade controlada pelo Teu Santo Espírito, para darmos bons testemunhos do Senhor, e que possamos confiar plenamente na obra de Cristo, a ponto de sermos transformados e termos um relacionamento pessoal com Ele. É o que eu peço a cada um aqui, a começar por mim, em nome de Cristo Jesus. Amém.